Se você ainda não começou a investir, mas está pensando em dar esse passo, esse vídeo é para você. E olha, eu precisava fazer esse conteúdo porque toda semana eu recebo mensagens de pessoas que chegam animadas querendo começar, mas acabam caindo numa armadilha que quase ninguém fala abertamente. E o pior de tudo, essa armadilha não está nos investimentos em si, ela está muito antes disso. A maioria dos canais de finanças vai te ensinar qual investimento escolher, como abrir conta numa corretora, o que é tesouro direto, CDB, ações. E tudo isso é importante, eu também falo sobre isso aqui no canal. Mas existe um erro comportamental que acontece antes de qualquer escolha técnica e que derruba a maioria das pessoas logo no início da jornada. Se você não entender isso agora, pode ser que daqui a um ano você ainda esteja no mesmo lugar sem ter investido nada. Ou pior, tendo investido e desistido no meio do caminho. Essa armadilha tem um nome, se chama perfeccionismo paralisante. E funciona assim: a pessoa decide que vai começar a investir, aí começa a pesquisar, assiste vídeo, lê artigo, entra em fórum, segue perfil no Instagram e de repente percebe que tem muita coisa para aprender. Tesouro Direto, LCI, LCA, fundos imobiliários, ações, ETF, criptomoeda, renda fixa, renda variável. E aí vem o pensamento que paralisa tudo. Preciso entender tudo isso antes de começar. Parece responsável, parece inteligente até, mas na prática é uma forma sofisticada de procrastinação. Porque o conhecimento financeiro não tem fim. Sempre vai ter mais um conceito novo, mais uma sigla, mais um produto financeiro que você ainda não conhece. Se você esperar entender tudo para começar, você nunca vai começar. E enquanto você pesquisa, o tempo passa e tempo no mundo dos investimentos é a coisa mais cara que existe, porque é o tempo que faz os juros compostos trabalharem a seu favor. Pensa comigo. Uma pessoa que começa a investir R$ 300 por mês aos 25 anos vai acumular muito mais do que uma pessoa que começa a investir R$ 600 por mês aos 35 anos. Mesmo investindo o dobro, ela nunca recupera os 10 anos perdidos. Então, cada mês que você adia sua primeira aplicação por achar que ainda não está pronto, é um mês que você nunca mais vai recuperar. E aqui vem a parte que poucos criadores de conteúdo financeiro falam, porque não é um assunto glamouroso. O problema não é falta de conhecimento, é a relação emocional que as pessoas têm com o dinheiro antes mesmo de começar a investir. Muita gente cresceu ouvindo que dinheiro é difícil de guardar, que investimento é coisa de rico, que bolsa de valores é jogo, que quem tenta enricar rápido acaba perdendo tudo. E essas crenças ficam gravadas fundo. Tão fundo que mesmo quando a pessoa já tem renda suficiente para poupar, mesmo quando já tem acesso à informação, o cérebro ainda encontra um jeito de adiar. E a desculpa preferida é: ainda não sei o suficiente. Eu conversei com muitas pessoas que passaram anos nessa armadilha. Uma delas me disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Ela falou que estudou sobre investimentos por quase 2 anos antes de fazer a primeira aplicação. 2 anos. E quando finalmente aplicou, colocou R$ 200 no Tesouro Selic, o investimento mais simples que existe. Ela mesma reconheceu que poderia ter feito isso no primeiro mês se não tivesse esperando se sentir pronta. E não é culpa dela, é o sistema que a gente carrega. Porque o dinheiro no Brasil ainda é um tabu. A gente aprende matemática na escola, mas não aprende a lidar com o próprio salário. Aprende história, geografia, química, mas não aprende o que é juros compostos na prática. Então, quando o adulto você se depara com o mundo dos investimentos, parece que todo mundo sabe de algo que você não sabe. E isso intimida, mas aqui vai uma verdade que eu quero que você grave. Você não precisa entender tudo para começar. Você precisa entender o suficiente para dar o primeiro passo com segurança. E esse primeiro passo é muito mais simples do que qualquer conteúdo da internet faz parecer. Agora, existe uma segunda camada dessa armadilha que é ainda mais traiçoeira. É quando a pessoa finalmente supera o medo de começar, mas aí cai numa outra paralisia, a comparação. Ela entra numa comunidade de investidores. Começa a ver pessoas falando de carteiras com 40 ativos diferentes, de estratégias sofisticadas, de aportes mensais altíssimos, e pensa que o que ela tem para investir é pouco demais para fazer diferença. Pensa que começar com
100, 200, 300 reais é perda de tempo, que vale a pena esperar ter mais dinheiro para aí sim começar de verdade. Isso também é armadilha, porque o hábito de investir vale mais do que o valor investido no começo. Você está construindo uma identidade, está provando para si mesmo que é alguém que investe. E esse comportamento, quando se torna automático, é o que vai te manter no jogo por décadas. Quem começa com pouco e mantém consistência chega muito mais longe do que quem espera o momento ideal com um aporte grande. Warren Buffett, o investidor mais famoso do mundo, fez sua primeira compra de ações aos 11 anos de idade com o pouco dinheiro que tinha. Não esperou ter uma carteira grande, não esperou entender tudo sobre o mercado. Começou com o que tinha, aprendeu fazendo e foi de lá construiu tudo. Então, se você está nesse momento agora, querendo começar, mas sentindo que ainda não está pronto, eu quero que você ouça isso. A sensação de não estar pronto não vai embora com mais estudo, ela vai embora com ação. É só quando você coloca o primeiro real investido que o jogo começa a fazer sentido de verdade. Os conceitos que antes pareciam abstratos começam a ter significado. Você passa a acompanhar seus rendimentos, entende na prática o que é rentabilidade. Começa a sentir o que é ver dinheiro trabalhando por você, mesmo que seja um valor pequeno no início. E sabe o que é mais curioso? A maioria das pessoas que finalmente dá o primeiro passo fala a mesma coisa depois, que estava com medo à toa, que era mais simples do que parecia, que o maior obstáculo não era o mercado financeiro, era a própria cabeça. Então, o recado que eu deixo aqui é esse: não espere se sentir pronto, não espere ter mais dinheiro, não espere entender cada sigla do mercado. Comece agora com o que você tem, no investimento mais simples que você entender, e vá aprendendo no caminho. Porque educação financeira não é uma fase que você conclui antes de investir, é algo que você vai construindo enquanto investe ao longo da vida inteira. O risco de começar sem saber tudo é muito menor do que o risco de nunca começar. E é isso que poucos te falam, porque não é um conteúdo empolgante, mas é a verdade. Se quiser saber por onde começar do zero de forma simples e segura, vou deixar aqui uma playlist completa com os primeiros passos que eu recomendo para quem está começando agora. Valeu por assistir até aqui e até o próximo vídeo.